Oi, pessoal, bom dia. Hoje, né, dia 28 de abril, dentro do nosso horário de química, eu vou estar explicando algumas questões relacionadas à calorimetria. Na nossa última aula de química, eu expliquei, né, sobre a calorimetria, aí eu falei também sobre a fórmula para calcular a quantidade de calor, falei também a fórmula para calcular a capacidade térmica, para calcular também a variação de temperatura, viu? Então, aí eu peguei e passei, né, essas quatro questões, ó. Essas quatro questões aqui eu passei como atividade. E aí eu passei o prazo, né, para entrega, que foi até sábado, né, porque eram só quatro questões. Então, a nossa aula de hoje vai ser para revisar, aliás, para resolver essas quatro questões aqui, viu? Então, quem entregou, né, ótimo. Agora, quem não entregou não vai poder entregar mais porque eu já estou colocando aqui a resolução. Aí eu vou passar mais questões para vocês fazerem. Então, nós temos aqui, nossa primeira questão diz assim: uma barra de ferro de massa 4 quilos, ela é exposta, né, a uma fonte de calor e tem sua temperatura aumentada de 30 graus Celsius para 150 graus Celsius. Sendo o calor específico do ferro, que é o Czinho, né, 0,119, né, que é cal por. Cadê? Esqueci de colocar o cal. Cal por grama grau Celsius. Qual a quantidade de calor recebida pela barra? Então, para me saber qual a fórmula, né? Porque são três fórmulas. Vamos lá revisar. A primeira fórmula, que até eu escrevi aqui no cantinho, é essa aqui, ó. Quantidade de calor é igual, né, a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, que até eu chamei essa fórmula aqui de Key-Macete. A outra fórmula é da capacidade térmica, que é aquele C maior, que é igual a calor dividido pela variação de temperatura. Professora, qual é a outra fórmula? É para descobrir o calor específico. Vou colocar aqui em cima. Do calor específico é esse C aqui maior, de capacidade térmica, igual a massa vezes o Czinho, que é o calor específico. Então, a primeira aqui, né, vamos aqui, o C maior, que é a capacidade térmica, igual massa vezes o Czinho, que é calor específico. Segunda fórmula é a Key-Macete, que é a quantidade de calor, que é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. O C maior, que aqui é a terceira fórmula, é a capacidade térmica, que aqui é o Czão maior, que representa a capacidade térmica, igual quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. E aí, essa capacidade térmica aqui, ela sempre vai ser, vou até escrever aqui, ela sempre vai ser em cal por grau Celsius, sempre. A massa aqui, ela vai ser em gramas. Esse calorzinho específico, ele vai ser em que? Ele é quase parecido com esse aqui. A diferença é que ele é cal, né, por grama, grau Celsius. Ele vai ter esse grama aqui, coisa que a capacidade térmica não tem. E aqui, que macete, né? Esse meu Q, ele sempre vai ser dado em cal. A massa, ela pode vir em quilo ou em grama. Quando vir em quilo, fica mais fácil você transformar para grama. Esse Czinho, que a gente já viu, que ele é cal por grama, grau Celsius. E o ΔT, que ele é a temperatura, que tem que ser em grau Celsius. E aqui o C, a gente já viu que é cal por grau Celsius. Aí o Q, que é em calorias, que é o cal. E o ΔT, que é grau Celsius, que é a temperatura.
Então, vamos lá resolver a nossa primeira questão. Então, a primeira dica que vocês devem fazer aqui é retirar os dados. Eu vou retirar os dados e vou colocando aqui no cantinho. Então, vamos lá. O primeiro dado diz aqui que a massa é 4 quilos. Então, vamos lá. Massa igual 4 quilos. Segundo dado, é exposta a uma fonte de calor e tem a sua temperatura aumentada de 30 graus Celsius para 150 graus Celsius. Então, nós temos aqui a primeira temperatura, a segunda temperatura. Então, se a primeira, temperatura inicial, se a segunda, temperatura final. Então, eu vou colocar aqui delta T1, que é igual a quanto? 30, porque é a primeira temperatura. Aí, delta T2, poderia ser só o T1, T2, não tem problema. Temperatura final, que é 150 graus Celsius. Pronto. Tem mais informações? Vamos ver. Sendo o calor específico do ferro 0,119. Então, eu vou colocar aqui no cantinho. O calor específico é o Czinho. Toda vez que falar calor específico é o Czinho. Então, Czinho é igual 0,119, né? O que, professora? Que é o cal, né? O calor específico é o cal por grama grau Celsius. Tem mais alguma coisa? Não. Agora a questão, ele quer saber a quantidade de calor. A quantidade de calor é representada pela letra Q maiúsculo. Então, ele quer saber essa quantidade de calor. Então, agora você só coloca aquela fórmula. Ó, observando os dados, você percebe que a fórmula que você vai utilizar é essa aqui, ó, do Kimacete, porque tem todas as informações aqui. Então, vamos lá. Vou começar aqui. Então, quantidade de calor é igual massa vezes o Czinho, que é o calor específico, vezes delta T. Aí, vou repetir, quantidade de calor, que é ele que eu tenho que descobrir. A massa tá aqui, 4 quilos. Então, vamos transformar ela para grama. Como é que a gente faz? Primeiro é o seguinte. A massa tá aqui, ó. 1 quilo, ele corresponde a 1000 gramas. E 4 quilos corresponde a quanto? Simples, ó, x vezes 1. Nem precisa fazer esse cálculo, viu? Porque eu sou besta para cálculo. E aí, 4 vezes 1000, 4.000, o que? Grama. Então, esses 4 quilos corresponde a 4.000 gramas. Então, eu transfiro para cá, ó. Massa, 4.000 gramas, vezes o Czinho. Professora, por que você não pode colocar esses 4 quilos? Porque ele está em quilograma. Então, é melhor você colocar em grama, viu? Até para facilitar em relação às unidades. Então, aqui o Czinho é quanto que a gente viu, ó? Ó, o Czinho, 0,119. Então, 0,119 vezes a variação. Então, a variação eu coloco dentro do parêntese porque eu vou subtrair. Quem que eu vou subtrair? O final menos o inicial. Quem é o final? É 150 menos 30. Repete, quantidade de calor é igual 4.000 vezes 0,119 vezes 150 menos 30 dá 120. Quantidade de calor é igual. Quando eu multiplico a massa vezes o calor específico vezes a temperatura, eu vou obter, né, 57,120. O que? Cal. Por que cal? Porque é caloria. Caloria é referente à quantidade de calor. Pronto? Vamos agora para a nossa segunda questão. Na segunda questão diz assim: um bloco de zinco de capacidade igual a 20 cal por grau Celsius. Então, aqui já está dizendo, ó, capacidade. Recebe 100 cal, ou seja, 100 calorias. Calcule a variação de temperatura do bloco. Então, ele quer saber aqui a variação de temperatura do bloco. Então, a primeira coisa é sempre retirar os dados, colocar aqui no cantinho. Qual é o primeiro dado? Ó? Capacidade igual a 20 cal por grau Celsius. Então,
a capacidade. Então, quem é a capacidade? É o meu Czão maiúsculo. Tá dizendo que é 20. Então, 20 cal por grau Celsius. O outro dado que a questão tem, 100 cal. O que é 100 cal? Cal é caloria. Então, quem que se fala caloria? Quantidade de calor. Então, aqui o Q, né, igual a 100 cal. Aí ele quer saber aqui a variação de temperatura. Então, ele quer saber vou colocar aqui, isso aqui que ele quer descobrir, ó, o ΔT. Professor, então eu só tenho duas coisas aqui, como é que eu vou fazer, ó? Observe a capacidade térmica. Então, você vai lá para aquela fórmula que tem capacidade térmica, que tem quantidade de calor e que tem temperatura. Então, é essa aqui que você vai usar. Aí, você vai lá. Então, aqui, capacidade térmica é igual calor dividido pelo ΔT. Então, aqui, capacidade térmica eu tenho? Tenho, que é 20. Então, no lugar do C, em vez de eu colocar o C aqui, eu coloco o 20. Igual, né? Porque seguindo aqui a ordem. Quantidade de calor eu tenho? Tenho, que é 100, ó. Aí eu coloco aqui. 100. Aí, dividido. Eu tenho ΔT? Não tenho, ó. É que eu vou descobrir. Então, repita aqui, ΔT. Aí, aqui eu faço o quê, professora? Aqui você vai fazer meio pelos extremos. Sempre começando pela variável. Então aqui, ΔT vezes 20 é igual a 20 ΔT. Igual a 100. Quando chega nessa situação, você isola o ΔT e divide. 100 dividido por 20. Que aí, 100 dividido por 20 vai dar quanto? Ó, eu corto aqui um zero com esse zero. 10 dividido por 2 dá 5. 5 o que, professora? Aí, como ele quer saber a variação de temperatura, então a temperatura aqui, 5 graus Celsius. Pronto. Vamos agora para a nossa terceira questão. A terceira diz assim, uma esfera de ferro tem capacidade térmica de 40 cal por grau Celsius. Ao receber uma certa quantidade de calor, ela sofre uma variação de temperatura, né? De 20 graus Celsius. Qual a quantidade de calor recebida pela esfera? Então, aqui a questão, já temos uma questão maior. E aí, eu te convido a colocar os dados no cantinho para depois, quando você tiver todos os dados, aí você vai expor aqui a fórmula para resolver. Então, vamos lá, o primeiro dado. Uma esfera de ferro tem capacidade, ó, capacidade térmica. Nunca esqueça, capacidade térmica é aquele Czão, que é igual a 40. Então, vamos lá. Czão, que é igual a 40. O quê? Cal por grau Celsius. Viu? 40. Aí, ao receber uma quantidade de calor, ela sofre uma variação de temperatura de 20 graus Celsius. Tem outra temperatura? Não tem. Por quê? Porque a questão já está dizendo que essa esfera de ferro já sofreu a variação de temperatura. Então, ela variou lá de algum número para outro, que o resultado final deu 20. E aí, você vai colocar aqui, ΔT igual a 20 graus Celsius, que é o que a questão diz aqui. Aí, ele quer saber aqui qual a quantidade de calor recebida pela esfera. Então, ele quer saber, quantidade de calor é sempre o quê? Então, ele quer saber quem é o quê. Então, ó, só tenho dois dados. Então, a única fórmula que resta para usar os dois dados, tem 3 situações aqui, é essa aqui, ó, capacidade térmica igual quantidade de calor dividido pelo ΔT. Então, aqui, quantidade de calor é igual Q, né, dividido pelo ΔT. Pronto. Professora, e agora eu faço aqui, agora só substituir.
O C é capacidade térmica. Eu tenho o valor dele? Tenho. Pessoal, porque se você não fizer esse processo de retirar os dados, para quem é iniciante vai ter dificuldade. Porque se você olhar, vai colocar logo aqui o C. Não coloca o C, você vai olhar no dado, ver se tem o C. Se não tiver, você coloca a letra. Se não, você coloca o valor. Aqui na questão tá dando o valor, ó, 40. Então, você vai aqui, no lugar do C, você coloca 40. Igual. O que eu tenho? Não tenho, ó. Interrogação. Não tenho. Então, repito a letra Q. Dividido. Delta T eu tenho, eu já tenho ele pronto, que é 20. Aí agora eu faço aqui, ó, meio pelos extremos, começando sempre pela letra. Então, Q vezes 1, vou fazer aqui, ó, deixar aqui organizado. Então, Q vezes 1 é o próprio Q, igual. Aí, 40 vezes 20, você coloca aqui 40 vezes 20. Ó, 4 vezes 2, 8. Pega o zero daqui e o zero de lá. Deu 800. 800 o quê? Cal. Por que cal? Porque a unidade de medida de quantidade de calor é cal, que é a abreviação de caloria, viu? Vamos agora para a quarta questão e última. Um pequeno bloco de prata de massa 10 gramas, ó, que já tá dando em gramas, viu? Tem capacidade térmica de 0,5 cal por grau Celsius. Calcule o calor específico da prata. Então, quando pede para poder calcular o calor específico da prata, vamos lá nas fórmulas. Ó, eu posso utilizar essa mesma fórmula aqui, ó, para poder calcular o calor específico. Professora, mas isso aqui é a mesma da capacidade térmica? Sim, mas aqui tem um calorzinho específico. Então, nessa questão envolve calor específico, envolve a massa e a capacidade térmica. Aqui envolve quem? Envolve, ó, a massa, envolve capacidade térmica e quer saber o calor específico. Então, aquela lá mesmo. Então, você vai fazer o seguinte. Primeiro, eu vou retirar os dados aqui. Um pequeno bloco de prata de massa 10 gramas. Então, a massa, então, vou colocar aqui massa igual 10 gramas. Tem capacidade térmica de 0,5 cal por grau Celsius. Então, já tá dizendo aqui a capacidade térmica, aquele Czão. Czão é igual 0,5, né, cal por grau Celsius. E aí, ele quer saber, ó, calcule o calor específico. Então, o meu Czinho, vou fazer ele pequenininho, é ele que eu vou descobrir. Aí, eu utilizo aqui, ó. Capacidade térmica igual massa vezes o Czinho. Capacidade térmica eu tenho, que é quanto? É 0,5 igual. A massa eu tenho, tá aqui, ó, 10. Vezes. O Czinho eu tenho? Não. Então, ele eu vou repetir. Aí, agora aqui, né, vou fazer o quê? 10 vezes C, vou trazer pra cá. 10C igual 0,5. Trago pra cá. Aí, eu isolo o Czinho, porque é ele que eu vou descobrir. E aí, vou fazer o quê? Vou dividir 0,5 por 10. 0,5 dividido por 10 dá 0,05, viu? O que, professora? O Czinho, que é cal por grau Celsius. Então, aqui eu encerro, né, a nossa aula sobre a resolução de questões de calorimetria e vou passar mais algumas questões também desse assunto para vocês fazerem, né, conforme o que eu expliquei aqui, utilizando as fórmulas. É só observar o que a questão vai pedir, que aí vai facilitar na hora de você resolver. E uma dica que eu sempre falo, nunca vou cansar de repetir isso:
leu a questão, separa todos os dados e coloque aqui no cantinho. Isso vai te ajudar bastante, viu? Então, até a nossa próxima aula.